Em nome do Senhor Jesus, pelo poder da... Em todo tempo, Deus é glória a Deus. Queridos, é bom demais estarmos na casa do Senhor. Oferecemos a Ele sacrifício de louvor, que são frutos de lábios que professam o seu nome, e também aprendermos do seu santuário. Deus abençoe a todos os irmãos que na noite desse dia aqui se encontram e esforçaram-se diante de tantas tarefas e responsabilidades diárias, mas esforçaram-se para estar aqui. Eu não tenho dúvida de que o Senhor Deus os recompensará e os fortalecerá em glória, pois a Ele seja a glória para sempre. Queridos, nesta nossa segunda etapa, ou a segunda parte da nossa série, que tem por tema libertação e batalha espiritual, vamos seguir dentro do contexto libertação, pois diante do que nos está proposto durante este mês, dividimos em quatro etapas, na verdade em duas dentro da temática. O contexto de libertação se divide em duas partes, onde na primeira falamos e enfatizamos de que, entendendo que a cruz de Cristo, ela quebrou todas as maldições, glória a Deus, que estava sobre a humanidade. À medida que nós nos apropriamos da vida eterna que Ele proporciona àqueles que agora obedecem ao Evangelho da Graça, podemos sim desfrutar de todas as bênçãos provenientes da salvação. Sendo assim, a vida cristã, ela não é um amontoado de palavras. O Evangelho não se constitui de filosofias e nem de mero conhecimento. O Evangelho é praticidade, é vida com Deus. E sendo vida com Deus, devemos em todo tempo viver em novidade de vida. Vivendo em novidade de vida, iremos desfrutar de tudo que Deus tem reservado para nós. Sendo assim, a libertação, ela perpetua sobre aqueles que obedecem ao Evangelho do Senhor. E dando continuidade a esse contexto, nós iremos pontuar hoje sobre dois elementos fundamentais. Primeiro, falaremos do princípio de autoridade, a importância de compreender e obedecer este princípio que abrange todo o círculo da vida, não só no contexto da vida cristã, mas também a vida aqui presente. E este princípio de autoridade, veremos que ele abrange tudo aquilo que está sob a égide e o cuidado de Deus, porque Ele assim estabeleceu. Posteriormente, falaremos da importância de se colocar o diabo no seu devido lugar. E aí você verá que para isso acontecer é preciso entender o princípio de autoridade. Vamos então tomar por base dois versículos que estão registrados, primeiro em Lucas capítulo 10, versículo 19, e depois Atos capítulo 2, versículo 42. De imediato, friamente, olhando para esses dois textos, você pode até achar que não há uma concordância ou alguma harmonia no que tange ao que vamos falar de princípio de autoridade, mas é no desdobrar do que vamos falar é que você vai entender porque está sendo proposital fazermos a leitura desses dois textos. Primeiramente, Lucas capítulo 10, versículo 19, os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim: eu vos dei
autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glória a Deus. Segundo Atos, capítulo 2, e versículo 42. Vai assim nos dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A princípio, vemos aqui Jesus nos dando uma promessa, e essa promessa está sobre a igreja, a sua igreja, de que Ele nos dá autoridade, uma autoridade essa que se refere a uma capacitação para anular toda e qualquer força maligna, para que assim, no decorrer da nossa trajetória da vida cristã, continuamos obtendo êxito nesta carreira. A palavra autoridade aqui, e é bom relembrar que até os dias nós estivemos falando sobre o dinamis, ou dunamis, que refere-se à palavra grega de poder, que traduzida significa poder de Deus, mas que também tem uma outra conotação, que faz conjunto ao sentido de poder, mas com um outro sentido, que é exousia. A palavra exousia refere-se ao que está aqui em Lucas capítulo 10 e 19, que é a autoridade delegada. A autoridade delegada, distinto do dínamos ou dunamis, que quer dizer poder de Deus. Mesmo que todos estes, tanto o dínamos, tanto o poder de Deus operando em nós, por nós e através de nós, é proveniente de Deus, como também a autoridade é proveniente de Deus. E essa autoridade é uma autoridade delegada. Essa autoridade aqui, nós vamos compreender que tal autoridade refere-se especificamente a esta capacitação, este poder para vencer as forças da maldade, para anular toda e qualquer ação maligna contra nós ou contra a igreja do Senhor. Sendo assim, nós vamos entender primeiramente que toda autoridade emana de Deus. Amém. Toda autoridade emana de Deus. Aleluia. Quando Jesus nos dá esta promessa de que nos dá poder, eis que vos dou poder, está falando de autoridade delegada. Eis que vos dou autoridade sobre toda, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele está proporcionando a nós de que no exercício da nossa tarefa, no exercício da obra de Deus, estamos respaldados, estamos revestidos, estamos guardados, estamos blindados, estamos com uma autoridade delegada para que em seu nome possamos realizar e cumprir com êxito o propósito de Deus. Aí observe bem que é preciso entender que esta autoridade delegada precisa estar debaixo de autoridade. Parece um paradoxo que eu vou dizer, mas aqui, repito, a autoridade que recebemos precisa estar debaixo de autoridade. Para entender isso, é preciso novamente enfatizar que toda autoridade emana de Deus. Jesus deixou isso muito enfático, quando em dado momento, em um questionamento em que ele estava ali, prestes a ser crucificado, Pilatos, um homem de autoridade, o questionava, porque à medida que ele conversava com Jesus, não via algum feito, ou algo que o acusasse, ou que de face possibilitava a ele sim a ser condenado à morte de cruz. E aí, uma das questões que Pilatos faz a Jesus é essa: olha, todos estão dizendo que tu és o rei dos judeus. És tu mesmo o rei dos judeus?
Jesus nada dizia. Pelo contrário, Jesus diz: tu dizes. E em dado momento, a Bíblia vai dizer em João 19:10 que Pilatos então pergunta para ele: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Só que agora Pilatos é surpreendido com a resposta que Jesus dá a ele, porque aqui Jesus vai trazer à memória de Pilatos que toda a autoridade emana de Deus. E aí ele vai dizer: nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada, glória a Deus. Nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Jesus está recobrando a memória de Pilatos que toda autoridade emana de Deus. Deus é a fonte de toda autoridade, bendito seja Deus. Logo, que tal autoridade precisa estar subjugada a autoridade. É por isso que eu disse: para que este princípio de autoridade tenha a sua veracidade, tenha a sua autenticidade, precisamos entender isso, que a autoridade da igreja tem que estar subjugada à autoridade de Deus, está debaixo desta autoridade. E é interessante, como eu disse, que o princípio de autoridade, ela não só abrange nesse contexto espiritual, acerca das coisas espirituais, do mundo espiritual, mas de tudo aquilo que é existente no mundo. Por quê? Porque entendendo que é Deus que dá a autoridade, entendendo que toda autoridade emana de Deus, logo Ele delegou a autoridade aos homens. Sim, senhores, a Bíblia diz que a autoridade do homem foi delegada, a autoridade do matrimônio, da família, é um princípio estabelecido por Deus, não é um princípio estabelecido pela religião, não é um princípio estabelecido por uma igreja cristã, não, senhores. A autoridade delegada de Deus ao homem é um princípio divino, é um princípio que Deus estabeleceu. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 3: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Se contudo alguém quiser ser polêmico, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Veja que este é um princípio de autoridade. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Isso é um princípio de autoridade delegada no contexto matrimonial e familiar. Por quê? Porque também os filhos estão subjugados a esse princípio de autoridade que está sobre o homem. Efésios capítulo 6, versículo 1, Paulo adverte: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então veja que esse princípio de autoridade precisa ser mantido. Por quê? Porque uma vez não observado, uma vez não obedecido, quebrando este princípio de autoridade, terá consequências. Terá consequências. Infelizmente nós estamos vivendo a um período de inversão de valores, em que estão se dando uma ênfase demasiada ao empoderamento da mulher, que por ganhar o seu espaço na sociedade moderna, e isso em partes deve ser louvável, em partes deve ser reconhecido, mas não pode se dar a ênfase demasiada para não correr o risco de quebrar este princípio de autoridade. Porque o princípio, o homem é o cabeça da mulher, não é a mulher que, por mais inteligente que seja, capaz que seja de exercer qualquer função semelhante ao homem, que deve anular esse princípio de autoridade. Porque infelizmente nós estamos vivendo um tempo que foi profetizado pelo apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 3. Ele vai dizer que nos últimos dias os homens seriam presunçosos, soberbos, amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães. Veja que esse contexto está abrangendo a vida familiar.
Por isso que nós estamos vivendo uma sociedade deturpada em que as famílias estão cada vez mais se corrompendo, porque não atentam para este princípio de autoridade. Hoje vivemos uma geração em que crianças de 10 anos se acham no dever, no direito de exigir de pais o que deve e o que não deve fazer. E pais bananas, permita-me esse termo, pais bananas, abaixa a cabeça para essas atitudes que são antibíblicas, e você não sabe que você está abrindo um precedente para sofrer consequências drásticas, porque está quebrando o princípio de autoridade. A psicologia moderna ensina que não deve dizer não para as crianças, que não pode pegar pesado com os filhos, que tem que dizer, ou seja, estão deturpando este princípio de autoridade. Estão deturpando esse princípio de autoridade. E isso, meu irmão, deve ser observado com muito cuidado, com muita diligência. Porque infelizmente nós estamos vendo aonde que, com essa inversão de valores, famílias estão sofrendo, porque não é porque o diabo os amaldiçoou, não é porque lançaram uma praga, uma maldição, não, é porque estão quebrando esse princípio da autoridade. Isso tem que valer lá dentro de casa para chegar aqui. Lá na minha casa eu preciso ensinar aos meus filhos que antes de qualquer autoridade espiritual ser valida, lá na minha casa tem que ser sustentada. Por isso que Paulo vai dizer que um dos requisitos fundamentais do ministro, do líder, daquele que exerce a obra de Deus, que tenha a sua família subjugada à obediência, seus filhos submissos. Como eu posso dar exemplo de submissão, de que nós devemos manter esse princípio de autoridade, se eu não tenho os meus filhos subjugados a isso? Isso é uma quebra de autoridade. Infelizmente, nós vivemos um tempo mais difícil de se educar. É uma geração difícil de ser educada. Por quê? Estão sendo moldadas a uma deturpação de ideologias que estão hoje levadas nas mídias, nas redes sociais, nos programas televisivos, nas escolas. E aí, com isso, estão roubando a autoridade deste princípio. Veja que uma dessas ideologias aí, como a chamada ideologia de gênero, deturpa esse princípio de autoridade, aonde ensina que a criança, ela que tem que mandar em si, ela não pode, o pai não pode decidir se é homem, se é mulher, e vice-versa. Como assim? Como assim? Isso é uma quebra de princípio de autoridade. Eu preciso sim ensinar ao meu filho o caminho que ele deve andar, para que quando crescer, não desvie-se dele. Aleluia. Eu não posso deixá-lo ao léu, eu não posso deixar de qualquer forma. E esse princípio deve ser observado. Infelizmente, você quer ver quando muitos crentes estão quebrando o princípio da autoridade e não estão se dando conta que você é que está contribuindo para o seu filho desviar da verdade, desviar-se do evangelho. Vou dar um exemplo em tese. Acaba o culto, você entra no carro, seus filhos estão no banco de trás. Em vez de você comentar das bênçãos de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, dos louvores que a Deus foram entoados, ou de benefícios que promovem edificação espiritual, não, você vai falar mal da liderança espiritual. Você fala mal do pastor, fala mal do líder, fala mal de todo mundo. Não se está dando conta que você está quebrando esse princípio de autoridade. Seu filho está absorvendo, está dizendo, bom, se o meu pai, que é meu pai, não obedece, quem sou eu que vou obedecer? Eu sou de um tempo que eu cresci no Evangelho, aprendendo que a autoridade não se começa no púlpito, se começa na porta. Se começa na porta. Chegar na igreja, olhar para o cooperador, para o diácono que está na porta, dar boa noite, dar paz do Senhor, entender que ele é uma liderança, ele é uma autoridade de Deus. Mas hoje, meu Deus, digo de conhecimento de causa, graças a Deus que não tem isso aqui. Mas eu já cheguei em lugares que se o
está nem aí. Que ele acha que entra dentro do culto e tem que se esquecer de tudo e deixa o filho quebrando tudo. E aí quando o diácono educadamente vai lá, leva para o pai, ainda faz cara feia. Você não é o pai dele não, viu? Quem educa aí sou eu. Eu sou de um tempo, de uma geração, e não tenho vergonha de dizer, que eu tratava os meus professores de tio, de tia, e tinha tanto respeito, que eles, se necessário, me tivessem que me corrigir, eu aceitava. Isso é princípio de autoridade. Por que a gente está vendo essa baderna, essa balbúrdia nas escolas, em que se o professor vai corrigir o aluno, ele pega uma carteira e joga no professor, ele ameaça o professor, agride o professor, porque os pais não ensinam que o professor é uma autoridade. Isso é quebra de autoridade. Se eu não estou fazendo isso, logo eu estou abrindo precedentes, e isso gera consequências drásticas. Eu preciso ensinar aos meus filhos que o diácono é uma autoridade de Deus, que o cooperador é uma autoridade de Deus, que os obreiros é uma autoridade de Deus, e que se for necessário ter que corrigir, que corrija, que são homens e mulheres de Deus, que estão respaldados debaixo da autoridade. Glória a Deus. Hoje, infelizmente, nós temos uma geração de crentes. Aí eu tenho que ser direto. Eu não posso ficar rodeando, porque senão eu perco tempo tentando rodear e eu não consigo concluir. Eu tenho que ser direto. Nós estamos vivendo uma geração de crentes que fazem o que bem entendem e não dão satisfação às lideranças. Aí na hora que a coisa aperta, na hora que o negócio vira de ponta cabeça, aí lembra do pastor. Pastor, olha por mim. Mas antes não consultou, não pediu orientação. Camarada sai daqui solteiro, quando volta para a igreja, já volta casado. Fala, ué, mãe, como assim? Como assim? Já está casado. O pastor não sabe de nada. Meu irmão, pastor, se a partir do momento que você está aqui e você se submete a esse conceito de autoridade, é um homem que está sob a autoridade de Deus, que pode lhe proporcionar recursos e amparo para a sua vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Não quebra esse princípio de autoridade. Ah, eu preciso dar satisfação, mas eu dou satisfação para Jesus. Esse grupinho, olha, só o sangue, viu? Esse grupinho, vou te falar, viu? Porque tem um grupo, tem os grupos, tem o grupo de Cefas, tem o grupo de Paulo, de Apolo. O pior é o grupo de Jesus. Porque esse grupinho de Jesus, meu irmão, não obedece Paulo, não obedece Cefas, não obedece Apolo, eu só obedeço a Jesus. Cuidado, está quebrando o princípio de autoridade. Depois não sabe porque tantas coisas estão acontecendo e você fica aí tentando discernir, é porque está tendo uma quebra de princípio de autoridade. Os filhos obedientes a pais, isso é bom, é saudável, isso reflete na vida espiritual. Mais de 70% dos presidiários que estão lá presos por seus delitos, mais de 70%, isso foi feito em pesquisa, análise. Tudo se começou, não foi por má influência na escola, não foi por má influência na sociedade, não foi porque foram vítimas da sociedade, aquele vitimismo todo. Não, senhor, começou pela desobediência do pai e da mãe. Não acatou os conselhos do pai e da mãe, não acatou as orientações do pai e da mãe. E aí, o que a Bíblia diz? Honra teu pai e mãe, para quê? Prolongue os teus dias na terra. É uma promessa, é um princípio condicional. Honrar pai e mãe, fazendo assim, com certeza todas as bênçãos provenientes da salvação vos acompanharão, vos alcançarão. Não quero. Outro princípio de autoridade que Deus delega é o governo civil. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13, versículo 1: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades
autoridades que foram ordenadas por Deus. Aí você pode dizer, pastor, mas esta autoridade do governo civil é contrária à palavra de Deus. Bom, aqui Paulo está se referindo à autoridade que mantém-se a observação dos princípios da lei moral, ética e civil. Esses princípios é para todos. Tanto que Paulo vai dizer posteriormente, para nós, salvos em Cristo Jesus. Para nós, não há por que se preocupar com a lei. Não podemos se preocupar com a lei. Por quê? A lei, ela subjugará, castigará os que fazem as obras da carne. Mas nós que andamos segundo a palavra de Deus, não devemos nos preocupar. Tanto é que por isso que Paulo vai dizer posteriormente aqui em Romanos, que o algoz, o soldado, ele não leva a espada em vão. Por quê? É um ato de punição para aqueles que transgridem a lei. Então esta é uma autoridade estabelecida por Deus. Agora, quando se refere ao Evangelho, quando há uma tirania, há um sistema tirânico e que quer impedir o Evangelho, aí é outra história. Aí o próprio Pedro e os apóstolos entraram nesse conflito. Por quê? Porque eles quiseram se licenciar, calar a igreja. E aí o que Pedro vai dizer? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Ou seja, em nome do Evangelho, custe o que custar. Se tiver que custar minha vida, não deixarei de falar do Evangelho. Mas agora, referente-se a princípios de leis, como ser humano, como cidadão da terra, como está subjugado a princípios de ordem civil, eu tenho que obedecer. Eu tenho que atentar para esses detalhes. Eu tenho que atentar para esse princípio de ordem. Por quê? Porque é Deus que delegou essa autoridade. Amém, queridos? Amém. Seguindo. E nós devemos ainda ter, por exemplo, o maior exemplo do próprio Cristo. Cristo agiu aqui quando estava na terra sob autoridade delegada, mesmo sendo filho. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 5 e versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu ou sofreu. Veja que mesmo sendo filho, ele andou subjugado. A sua autoridade delegada estava debaixo da autoridade. Tanto é que esse foi uma das coisas que ele reforçou aos judeus que questionaram a sua autoridade. Em dado momento, Jesus estava sendo mais explícito a ponto de confrontar os judeus e mostrar que a sua palavra estava no mesmo patamar de Deus Pai. Jesus chega a um dado momento, quando ele é mais explícito na revelação do Evangelho, e fala algo que agrediu os ouvidos dos judeus, dos religiosos da época. Sabe qual foi? Quando ele disse assim: olha, na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meu irmão, para mim que é crente, para você que é crente ouvir isso aqui, glória a Deus. Agora, um judeu, observador da lei de Moisés, tendo a lei divina como a lei de Moisés, vir um homem de Nazaré e dizer que as suas palavras, que quem crê nas suas palavras não entrará em condenação. Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus colocou as suas palavras no mesmo patamar das de Deus Pai. É isso que ele fez. Lembra em outro momento que ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, por meio da lei de Moisés, porém eu vos digo. Olha o que ele está dizendo: a minha palavra está no mesmo patamar. Isso, meu irmão, para um judeu ouvir um negócio desse dos religiosos é algo cruel. Em dado momento ele vai dizer assim: olha, lá em João capítulo 5, capítulo 8 de João, ele vai dizer assim: olha, 5,14,
vai dizer para os judeus? Após, vamos para o 48, sobe aí para o 48, só para você entender melhor o contexto. Responderam os judeus: não temos razão em dizer que é samaritano e que está possesso de demônio. Olha, chamaram Jesus de demoniado. E você, só porque está sendo caluniado, já está querendo partir para a briga, né? Cuidado. Disse Jesus: eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória. Há quem a busca, ele é o juiz. Em verdade, observe que ele dá ênfase 2 vezes na palavra em verdade, toda vez que ele na verdade, o em verdade, isso aqui é uma ênfase de atenção maior. Isso aqui está chamando para uma atenção superior, que é algo muito sério e verdadeiro. Então quando ele diz em verdade vos digo o quê? Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Aleluia. Disseram os judeus: agora sabemos que está possesso de demônio. Morreu Abraão e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem pensas que é? Aí Jesus responde: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não significa nada. Quem me glorifica é meu Pai. Ele está dizendo, e a minha autoridade está debaixo da autoridade, o qual vos dizeis que é o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se os dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver-me o meu dia. Viu e alegrou-se. Glória a Deus. Aí Jesus fala uma revelação extraordinária. Ele está dizendo: ei, vocês não conhecem nada. Eu sou antes de todas as coisas. Porque Abraão, você está dizendo que Abraão morreu, você está dizendo que eu sou maior que Abraão. Abraão me viu e se alegrou. Quando é que Abraão me viu? Quando ele viu aquele cordeiro providencial entre os cavaleiros. Ali era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, amados, que o próprio Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele estava com autoridade debaixo de autoridade. Ele guardou este princípio. Logo, a igreja possui autoridade delegada embasada na doutrina dos apóstolos. É aqui que eu vou trazer aquilo que eu disse de início. Os 2 textos que nós lemos de princípio parece que estão desconectados, mas estão plenamente conectados a esse princípio de autoridade. Porque hoje a igreja de Cristo, ela tem autoridade delegada e está respaldada na doutrina dos apóstolos. Isto é, sendo obediente ao que os mesmos deixaram registrado nas epístolas como princípio. Ou seja, a igreja, ela só sustenta a sua autoridade delegada quando ela atenta para a doutrina dos apóstolos, para a revelação que foi dada aos apóstolos. Do contrário, há uma quebra de princípio de autoridade. Do contrário, infringimos a revelação superior, a revelação universal, a revelação bíblica. O que quero dizer com isso? Que nenhum pastor está acima de qualquer autoridade, a menos que ele esteja respaldado na palavra. A autoridade pastoral, a autoridade de um líder espiritual, só é válida se estiver respaldada na palavra. Não é porque ele sonhou, não é porque Deus me revelou que você tem que me obedecer, não. É porque está na palavra de Deus. Se está na palavra de Deus e eu recusar a obedecer, eu não só estou desobedecendo a uma liderança, eu estou quebrando um princípio de autoridade estabelecido por Deus. É a palavra. É a palavra. Não é por isso que não podemos sustentar a nossa autoridade espiritual baseada em revelações extras bíblicas ou antibíblicas, de modo algum, porque senão isso vai, além de quebrar um princípio de autoridade estabelecido por Deus, abre precedente para todas as maldições, que é o que aconteceu alguns anos atrás com um pastor pentecostal da igreja de Boston, muito renomado, respeitado, reconhecido pelos pentecostais.
Só que, dado o momento, ele se viu na autoridade maior. Tanto na autoridade maior que esse pastor, ele desligou-se da ocasião na época da convenção que ele participava, tanto no Brasil como fora dele, tomou autonomia, até aí podemos dizer que não há problema nenhum. Porém, ele agora se vê na questão de obter uma autoridade especial, a ponto dele fazer até um livro. Ele disse que recebeu uma revelação. Nessa revelação ele teve a visão, e na visão ele viu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito numa reunião, conversando. Ele aparece e fica preocupado com o que é que estavam dialogando. Isso segundo ele, descrito segundo ele. Aí ele se aproxima para ouvir o que dizia. E o Pai dizia para o Filho e para o Espírito: a minha igreja na terra precisa ser avivada. O que vamos fazer? Aí o Filho olhou: tinha que fazer o que eu fiz. O Espírito: não me dá ouvidos. Aí, segundo esse pastor, nessa visão, ele diz que então ele se propôs, entrou no meio e disse: eis-me aqui. A quarta pessoa da Trindade chegou. Eis-me aqui, usa-me como um profeta, usa-me para ser um instrumento de avivamento na terra. Meu Deus do céu, meu irmão, que heresia! E um monte de gente acatou isso aí, acatou essa ideia, acatou esse produto de uma mente nervosa, acatou, porque ele saiu aí consagrando milhares de gente que era desobediente aqui na obra de Deus, e levou para lá, levou para cá, e consagrou e fez tudo o que queria, quebrando o princípio da autoridade. Assim é os mormons. O fundador dos mormons se vê na mesma autoridade de Jesus Cristo. Reverendo do mundo também se vê na mesma autoridade de Jesus Cristo. Maomé também se vê na mesma autoridade de Jesus Cristo, quebrando o princípio de autoridade. Então veja que isso abriu um precedente que desencadeia uma série de consequências incalculáveis. Então, meu irmão, se alguém vos anunciar um evangelho do qual já ouviste que não é este dito pelos apóstolos, seja maldição. Paulo diz aos Gálatas: nem que um anjo apareça no céu e diga para vocês: olha, essa é uma nova revelação, seja anátema, seja maldito, não aceite. Toda a nossa autoridade tem que estar respaldada na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Quando escrevo isso, pode dizer amém. Paulo disse isso em 1 Coríntios 11:23: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Veja o princípio da autoridade. Paulo está dizendo que a autoridade está debaixo da autoridade. Glória a Deus. É um princípio. Por isso, meu amado, o princípio de autoridade deve permear todo o nosso conceito de vida, ética, moral e espiritual. Todo o nosso conceito. Além do mais, tem um outro exemplo que eu acho interessante, que eu fico preocupado, porque tem muitos, principalmente os falsos ensinadores, os falsos profetas, os falsos mestres, que estão induzindo milhares de pessoas ao erro, se tornam tão irracionais, pior do que animais, quando quebra esse princípio de autoridade. Se tornam pior do que animais. Isso quem disse foi Judas, o apóstolo Judas. Ele vai dizer que os falsos mestres, que não atentam para este princípio de autoridade delegada, tornam-se pior do que animais, são irracionais. E Judas vai até nos dar um exemplo e dizer que houve um ser, porque não só houve, mas há um ser angelical de alta patente que respeitou o princípio de autoridade, coisa que hoje muitos não estão fazendo. Quer ver um exemplo? Olha o que diz aí Judas, versículo 9, epístola de Judas. Sabe quem é esse ser angelical de alta patente? Arcanjo Miguel. Não é o Rafael, não. Está aparecendo um Rafael por aí, né? Está aparecendo um tal de Rafael que está curando muita gente aí.
Esses dias eu vi até um tal que diz que é profeta, diz que anjo Rafael, o meu mestre, cura ele agora, disse sangue de Jesus. Onde é que ele achou esse Rafael aí? Arcanjo Rafael? Meu Deus do céu. Meu irmão, arcanjo só existe um. Escute, arcanjo só existe um. É Miguel. Só um. Quer dizer, chefe de anjo. Nem ele ousou fazer o que esses loucos estão fazendo. Olha o que vai dizer o versículo 9. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição. Olha isso, meu irmão. O arcanjo Miguel, um ser angelical de alta patente, não ousou, nem ele ousou pronunciar a palavra de juízo contra o diabo, porque ele respeitou o princípio de autoridade. E olha o que ele vai dizer assim, ó. Mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Agora hoje eu fico vendo gente que diz que vai dar um tapa na cara do diabo, que vai escorraçar o diabo, que vai puxar o diabo e vai balançar o diabo. Meu irmão, o que é isso? Calma lá. Se nem o arcanjo Miguel ousou pronunciar palavras de maldição contra ele, quem sou eu, quem é você? Verdade. Para usarem ter uma astúcia como essa. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei, meu Deus do céu, porque é cada aberração que está aparecendo que só o sangue do poder. Mas essa eu achei que eu já tinha visto de tudo. Eu achei que já tinha visto de tudo, mas vi que não vi nada. O negócio está feio. Camarada lá numa igrejinha pentecostal, pequenininha, orando, daqui a pouco o demônio pegou lá. Segundo ele, o demônio pegou um elemento lá. E aí ele pediu uma garrafa PET vazia. E perguntou para aquela pessoa que estava possessa de demônio: que demônio é você? E fez toda aquela encenação. Eu sou legião. Bom, pega aí, olha, tenta aí, me dá a garrafa PET, abre a garrafa PET. Legião, vou te colocar tudo aqui dentro. Sangue bom. Oh meu Deus, agora a legião virou latinha. Vamos engarrafar agora. Meu irmão, olha que absurdo. Olha, não, parece piada, mas isso é verdade. Vai sair vendendo aí. E vai sair vendendo assim. Cuidado com o refrigerante aí, se não está engarrafada a legião aí. Ô papai. O negócio está feio, meu irmão. Eu achei que a brincadeira para o negócio é sério. Não fazendo isso, porque tem gente aceitando esse tipo de coisa. Meu irmão, não brinque com coisa séria. Paulo diz o seguinte: que nós não devemos ignorar os ardis, as artimanhas. Apesar de que eu vou mostrar para vocês que ele tem um poder limitado e subjugado à soberania e o poderio de Deus, todavia não cabe a nós subestimá-lo. Não cabe a nós subestimá-lo de momento algum. Não devemos brincar com coisa séria. Camarada não, olha, me desculpe, mas esse camarada não sabe nem o que é um demônio quanto mais uma legião. Ele não sabe o que é um demônio possuir uma pessoa, que eu já vi um demônio, um espírito maligno possuir uma mulher grávida e 20 homens não conseguiram segurar ela. 20 homens que seguravam ela para que a barriga dela não batesse no banco e tal, e não conseguiram segurar ela. 20 homens, com a força, estou referindo-se, exemplificando a força humana. Agora, que dirá de uma legião? Que dirá de uma legião? A última vez, espero que seja o último. Espero. Mas se também vier, que venha, porque eu não vou no meu nome, eu vou no nome daquele que está acima de todos. Mas a última vez que eu dei de frente com uma legião, eu e minha mãe, nós ficamos 5 horas, suando que nem cuscuz no fogo, expulsando aquele demônio. Porque saía, demorava, voltava outro. Saía, voltava outro. Saía, meu Deus, foi 5 horas. Eu e minha mãe. Os 2 filhos dessa mulher, que foi possessa por essa legião, 2 rapazes fortes mesmo, de academia, estavam chorando que nem criança, que nem gatinho, porque não conseguia segurar ela. Eu disse: mas não vai conseguir segurar mesmo. Porque quem vai segurá-la é o nome de Jesus, não é para você segurar. E nós levamos 5 horas expulsando aquele demônio. Quando terminou, rapaz,
Rapaz, parecia que eu tinha entrado num ringue, parecia que eu tinha apanhado, que nem um louco. Eu passei dias de canseira, o meu corpo físico abateu-se, de tal modo que eu passei 2, 3 dias abatido, parecia que eu tinha feito um concreto de 2, 3 dias de concreto, fazendo massada de cimento lá. Meu Deus do céu! Entendeu? Tamanha a força. Então não brigue com coisa séria não. E o camarada querendo engarrafar. Vai, deixa ele que vai ser engarrafado. Ele que vai ser engarrafado. Mas veja bem, nós devemos entender que a quebra do princípio de autoridade gera consequências drásticas. Outro fator: a quebra do princípio de autoridade aciona a lei das consequências não planejadas. Escute bem o que eu vou te dizer, meu irmão. Nós temos costume de, nos nossos cultos aqui, nós que somos pentecostais, que gostamos do poder de Deus, que gostamos de dar ênfase à graça de Deus, às promessas de Deus. Muitas vezes a gente canta, fala, usa essas palavras e diz: olha, você está debaixo da promessa, Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Só que eu porém, são promessas condicionais. Não é o fato só porque você tem promessa que você tem que fazer o que bem entender, a hora que quiser e viver de qualquer jeito. É uma promessa condicional. Tá certo? Eu já estou na promessa mesmo. Não, senhor. É um princípio de autoridade. Porque se você não atenta, você aciona a lei das consequências não planejadas. Que Deus tem promessa na tua vida, eu não duvido. Que nós estamos debaixo de promessa, eu não duvido. Que podemos ter a marca da promessa, eu não duvido. Mas se nós não observarmos esse princípio de autoridade, nós acionamos as leis da consequência não planejada. O que é isso, pastor? Tudo que você menos espera acontece. E aí depois não adianta você querer culpar pastor, culpar a oração, ou achar porque ele não jejuou pouco, porque ele não participou pouco da campanha. Tem nada a ver. É porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Tem muita gente sacrificando, entra a campanha, sai a campanha, mas não obedece. Tem que obedecer. A obediência é o precedente do princípio de autoridade. Se você obedece, meu irmão, fique tranquilo. Todas estas bênçãos virão sobre ti. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 28, só quem crê, levante a mão. Se ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos e fizerdes tudo o que eu vos tenho ordenado, então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Glória. É princípio, não quebra. Outra importância: a quebra do princípio de autoridade delega. E aqui nós vamos entrar na segunda etapa. A quebra do princípio de autoridade delega ao diabo um lugar que ele não deve estar. Quando a gente quebra esse princípio de autoridade, a gente delega, a gente outorga, a gente oferece de bandeja para ele um lugar que ele não deveria estar. Entenda bem. Vou dar um exemplo. Se tem uma coisa que o inimigo, na sua sagacidade, ele apropria-se de espaço, é quando ele observa um terreno aonde a superstição predomina. Vocês lembram de Paulo quando chegou em Atenas? Paulo chega em Atenas, a Bíblia diz que o seu espírito ficou revoltado de ver a tamanha supersticiosidade dos atenienses. O povo supersticioso. Porque ele estava esperando Silas e Timóteo. E aí ele começa a rodear, andar, passear pela cidade de Atenas, e viu que esse povo era supersticioso ao extremo. Tinha altar para todo Deus e todo jeito. Altares de todos os deuses que Paulo também desconhecia. Eram altares que não acabavam mais. E era uma supersticiosidade. Esse povo era tão supersticioso que eles eram curiosos, porque qualquer um que chegasse com uma novidade, com alguma ideia nova, eles acatavam. Tanto é que quando Paulo aproveitou e chegou ali, alguns ouviram que
Paulo estava falando da ressurreição de Jesus Cristo, falando de Cristo. Paulo foi, e de repente alguns pegaram ele, levaram ele para o Areópago, que era como que um local de reunião entre os filósofos gregos que se reuniam ali para conversar, dialogar, discutir. Levaram ele lá para o meio e disse assim: olha, estou vendo que você é um tagarela. Chamou Paulo de tagarela. Estou vendo que paroleiro, a palavra paroleiro no nosso português é tagarela, aquele que não para de falar. Não é paroleira, glória a Deus. Minha esposa é paroleira, para falar que é tagarela. É paroleira. Então veja bem, mas é porque Paulo estava ali, conversando, falando, aí ele disse: vemos que você é um paroleiro, tem alguma coisa nova aí para a gente, começa a falar. Aí Paulo aproveita, então eles tomam um ponto de partida. Ele diz assim: olha, estava eu passando aqui vendo os vossos altares, então eu vi um altar em que está descrito o nome ao Deus desconhecido. Deixa eu falar para vocês ele é desconhecido, mas para mim ele é muito conhecido, e ele vai se fazer conhecido para vocês aqui agora. Ô glória, Paulo toma um ponto de partida e revela ali o Deus que para eles até então era desconhecido. Mas veja bem, a superstição predominava, e o inimigo aproveitou para escravizar muitos à cegueira espiritual. Meu irmão, agora vou ser direto novamente, porque eu não posso rodear. Se tem uma das coisas que mais me deixa perplexo em ver, é que no seio da igreja, no seio do cristianismo, o que existe de supersticiosidade não está escrito. Meu Jesus amado! Até porque, escute bem, segundo a história, segundo a própria tradição católica, apostólica, ela já se ramificou, ela trouxe das muitas religiões pagãs muita supersticiosidade e colocou uma roupagem de cristandade, e isso foi ramificando, se estendendo, chegando até nós, os evangélicos. Nós brasileiros, o que tem de gente supersticiosa? Eu cresci numa família nada de superstição. Olha, se cair o garfo é porque o homem vai chegar. Olha a superstição. E se cair a faca, risca, faz um X, porque senão vai ter briga. Quem já entrou nessa daí? Vou pegar muito crente aqui de calça branca. É colher e vai vir uma mulher. Cadê uma enxerida? Superstição, vai vendo. Chinelo virado, olha, desvira, porque senão vai passar mal. Alguém vai passar mal. Aí, meu irmão, olha só, você chega na casa de crentes, você chega na... Não vou falar de crente, não vou falar, está gravando, vai passar no YouTube. Mas você vai falar, vai chegar na casa de muita gente. Não, crente não. Vai chegar na casa de muita gente aqui, aqui não, graças a Deus. Mas vai chegar na casa de muita gente, aí o camarada é pobre, ganha salário mínimo, tem dificuldade abessa, está todo mundo no mesmo balaio como nós, na luta do dia a dia, para lutar, para viver, para sobreviver. Aí ele chega lá, no quintal da casa, o que tem? Qual é a planta que tem? Espada de São Jorge. Vai espantar o olho? Olho muito pobre, fala para mim. Quem vai ter olho? Eu vou entrar em casa de pobre, vou ter olho muito pequeno, pobreza. Irmão. Comigo ninguém pode, né? Tem uma planta aqui. Comigo ninguém pode. Aí plantação de pimenta, arruda. Só falta botar aqui na orelhinha aqui, ó, arrudinha. Isso aconteceu numa igreja evangélica. Sendo numa igreja evangélica dessas neopentecostais, que fica dando ênfase à libertação e batalha espiritual, o que aconteceu? Fizeram uma campanha. A campanha na fachada estava bem grande, escrita: desencapetamento total. Desencapetamento total. Meu irmão, tá na faixa, uma igreja renovada, tem programa de televisão e tudo. Aí estava lá: receba a oração forte. Eu falei: mas onde é que tem oração fraca? Ele disse: eu conheço um crente fraco que ora a Deus que é forte. Não existe oração forte, oração fraca, oração média, meu irmão. Existe oração a Deus que é forte. Glória a Deus. Você pode ser o mais fraco que for, mas você está orando a um Deus que é forte e poderoso.
Aí o que acontece? Recebe uma ação forte contra São Cipriano, contra não sei o que, começou feitiçaria, macumbaria, aí não bastasse, e o final receberás a unção da ruda e alecrim. Receberás a unção de um banho de arruda e alecrim. Olha isso, supersticiosidades. Está carregada, meu irmão, está carregada, né? Agora tem crente que tem superstição? Não tem não. É só você olhar a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23. Não é superstição não, que ele gosta de ser lendo lá, está até dura, meu. Até amarela, pai. Meu irmão, Bíblia aberta em Salmo 91, 23, não vai fazer diferença nenhuma. Se não estiver aqui, ó, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Tá? E aí, tinha uma época, é que hoje a tecnologia mudou, né? Hoje isso eu preguei há muitos anos atrás, quando a tecnologia estava tão avançada. Mas havia uma época que esse crente supersticioso se valia da chamada lotérica bíblica. Já viu o que é lotérica bíblica? É aquela caixinha de promessa que antigamente se tinha, a gente ganhava nos congressos. Sabe aquela caixinha de promessa com aqueles escritos só de promessa? Você lembra dessa caixinha? Eu sei que você lembra, porque você consulta ela muitas vezes, Deus falou comigo. Olha lá, ó Senhor, fala comigo neste dia, eu preciso de uma promessa. Só tem promessa. Só tem promessa, meu querido. Eu quero ver você. Aí quando não brinca de lotérica a Bíblia, uns pegavam a Bíblia. Isso aqui é superstição, né? Senhor, fala comigo na tua palavra. O que cair é o Senhor falando. Aí a página branca. Ih, hoje Deus não quer falar. Aí quando cai lá, Isaías 37. Isaías capítulo 37. Põe a tua casa e olha, porque tu morreu. Vou tirar a confirmação. Isso foi se importar. Lotérica bíblica, meu irmão. É lotérica bíblica, superstição, isso aí, meu amado. Meu irmão, vai para o joelho, vai para a oração, obedeça a palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para admoestar, para que o homem seja apto para toda e boa obra. Glória a Deus. Não tem que selecionar textos, não, meu irmão. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Glória a Deus. Mas isso são superstições. E o inimigo ganha espaço com isso. E o inimigo vai ganhando terreno com essas coisas. E é aí que muitos não estão se dando conta que estão colocando ele num lugar que ele não devia estar. Estão colocando ele num lugar que não devia estar. Paulo mesmo chegou na cidade de Filipos e viu que estavam dando ao inimigo, ao adversário, num lugar que ele não devia estar. E olha que coisa interessante. Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 17, versículo 19, se não acompanhe, me atente bem para isso. Diz assim, ó: tomando o... aqui, Atos capítulo 16, em verso 16. Atos 16, 16. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava lucro aos seus senhores. Olha aqui, segura aqui, olha para mim. Que tem de crente consultando espírito de adivinhação. Verdade. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4 que nos últimos tempos surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, e apostatarão a fé de alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está cheio de camarada com terno, gravata, falando bem, pregando bem, mas estão com espírito de adivinhação. Adivinha o endereço da sua casa, o telefone da sua casa, o número de CPF da sua casa, o RG da sua casa. Isso é espírito de adivinhação, meu irmão. Isso não é Espírito Santo, não. O Espírito Santo não tem interesse de revelar sua identidade para mim, não. Para quê? Para que eu quero saber sua identidade? A menos se eu souber a senha do banco, se me revelar. Aí também já pode, é uma quebra de princípio. Revela tanta coisa, por que não revela o número da Mega Sena? Não revela, né? Isso não revela. Espírito de adivinhação.
E Paulo vai dizer o seguinte, observe bem, atente aqui, volte, versículo 17. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela falou mentira, sim ou não? Não, ela falou verdade. Meu irmão, até a verdade na boca do diabo, desconfia. Desconfia, porque tem segundas intenções. Tem segundas intenções. Aí deixa eu explicar por que ela estava falando isso. E olha o que diz o versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, não foi só uma vez. Todos os dias, no caminho da oração, Paulo e Silas e Lucas estavam indo, que era Paulo, Silas e Lucas, é Lucas que está nesse trânsito aqui. Então os três estavam indo na oração. E quando eles iam a caminho da oração, aquela mulher com o Espírito de Deus dizia: olha lá, estes homens que estão passando entre nós, que vos anunciam a salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ela foi fazendo isso sempre. E ela dava lucro para os seus senhores. Eles a usavam como uma forma de lucro, porque de alguma maneira, de alguma técnica, de alguma fórmula ela usava e isso fazia com que lucrava. Agora escute bem, por que é que esse espírito de adivinhação falou verdade, mas mesmo assim isso incomodou Paulo? Porque escute, a intenção do espírito de adivinhação, a intenção desse maligno aqui era massagear o ego de Paulo, de Silas e de Lucas, para eles fazerem o que muitos estão fazendo hoje: uso de operações de sinais de milagre, publicam em redes sociais, publicam nas televisões, publicam e colocam o seu nome, o homem de tal, o ungido de tal, ele ora e a coisa acontece. Você sabe o que é isso? Isso quebra o princípio de autoridade. É tudo que o diabo quer. Quebra o princípio de autoridade. Que aí as pessoas não vão para a igreja para buscarem a Deus, vão para a igreja porque lá está o grande homem de Deus, está a grande mulher de Deus. Ei, se essa é a sua motivação, me desculpe a franqueza, você ainda não acordou para o Evangelho. Não acordou para o Evangelho. Por que eu sempre às vezes dou ênfase a isso? Nós estamos aqui no seminário de estudos bíblicos, a palavra de Deus. Mas se nós estivéssemos fazendo um grande louvorzão e movimentão, trazendo a estrela gospel do momento, o grande pregador da época, que é renomado e afamado, que tem milhões e milhões de seguidores no Instagram, no YouTube, meu irmão, isso aqui não ia comportar de gente. Não ia comportar de gente plena quinta-feira. Se acabasse o culto meia-noite, ia ter gente aqui. Sabe por quê? Estão atrás de homens, estão atrás de sinais. Isso são quebra de princípio de autoridade, porque é isso que o inimigo quer, massagear o ego humano. Mas Paulo entendeu que se ele continuasse ouvindo isso, eles iam perder o propósito de Deus. Até que um certo dia ele se revoltou, virou para ela e disse: cala-te, sai dela em nome de Jesus Cristo. E quando saiu, acabou. Teve consequências dessa ação, todos sabem. Mas Paulo preferiu sofrer a consequência por amor ao Evangelho e deixar que Deus seja o centro de tudo, do que ter o seu ego massageado e roubar a glória de Deus. Então, meu irmão, atente bem para isso. O inimigo ganha espaço e ele é colocado no lugar onde ele não deve estar. Por quê? Porque passam a atribuir a ele uma autoridade que não foi delegada, mas estão atribuindo a ele. Aí, quando muitos estão colocando o diabo no seu devido lugar? Porque, primeiro, não conhece o diabo da forma como ele deve ser conhecido. Como assim, pastor? Eu pergunto para você, você não me responde. Eu vou citar aqui rapidamente. Qual é o diabo que você conhece? É o diabo da Bíblia? Ou o diabo dos poetas? Ou o diabo da superstição judaica? Ou o diabo da mitologia grega? Ou o diabo da cultura afrodescendente? Quem são esses? Qual é o diabo que você conhece de fato? O diabo da filosofia e da poesia do século XII foi predominante através de uma obra-prima clássica lançada por um poeta italiano chamado Dante, que lançou-se um livro chamado O Inferno de Dante. Sabe como ele aludia ao diabo?
como aquele ser que estava no inferno, que está no inferno, e que os seus demônios estão com ferramentas, garfos, tridentes e todo tipo de coisas, torturando as almas dos pecadores, torturando as almas das pessoas 24 horas. Essa é a imagem do inferno de Dante, que o diabo está no inferno, seus demônios estão torturando as pessoas 24 horas. Essa imagem predominou o cristianismo há muitos séculos e vem predominando muitas filosofias, muitas ideias de que o diabo é um ser de pé de cascos de cavalo, metade cavalo, metade homem, cabeça e chifre de bode, que carrega um tridente na mão, é vermelho. Essa é a imagem do diabo de Dante. Tem muita gente que acha que o diabo vai aparecer assim, que ele vai se manifestar dessa forma. Meu irmão, esqueça. Se você está esperando ele se aparecer dessa forma, esqueça. Primeiro, ele é mentiroso e pai da mentira. Se ele é mentiroso e pai da mentira, ele nunca vai se revelar de fato quem ele realmente é. Ele nunca vai se revelar. Lembre-se disso. Ele nunca vai se revelar realmente como ele é, porque ele é mentiroso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11 que ele pode se transfigurar em anjo de luz, e ele faz dos seus ministros da justiça. Sabe o que é isso? Ele é sutil e sagaz para colocar dentro das igrejas os seus ministros. Então não se iluda. Não se iluda com voz grossa, não se iluda com... Não se iluda com isso não. Não se iluda com isso não. Certo? Esse é o diabo que muitos crentes conhecem. O diabo da superstição judaica é baseado naquilo que os próprios fariseus tinham em mente, já que predominava, que era o Beelzebub, o maioral, Beelzebub, o maioral dos demônios. Por isso que Jesus foi chamado de Beelzebub, filho de Beelzebub, porque quando eles questionaram como era o poder que Jesus tinha, ele disse: você opera pelo poder de Beelzebub. Aí Jesus traz uma revelação do reino espiritual e diz para ele assim: não pode um reino estar dividido, não tem como um reino dividir-se, tá certo? Não há como ele se dividir. E se eu vos falo, é pela autoridade de Deus, não é pelo espírito de Beelzebub. Mas esse conceito de espírito de Beelzebub já era predominante já na cultura filisteia e na cananeia, que anteriormente era adorado em Ecrom, e mais tarde foi adotado pelas religiões abraâmicas como um grande demônio. O nome Beelzebub está associado ao deus cananeu Baal. Muita gente conhece assim, e até mesmo na própria cultura afrodescendente, o diabo é chamado de Beelzebub, que é o mesmo conhecido de Lúcifer, que esse título já não se deve mais dar a ele, que esse título era antes da sua queda. A partir da queda, ele era o diabo que é o príncipe da potestade do ar, é o príncipe das trevas, é o tentador, é o acusador. Esse é o diabo da Bíblia, que é chamado de opositor, anjo caído, mentiroso, pai da mentira, maligno e muitos outros nomes. Mas não esse da mitologia judaica, muito menos da grega, que tem o diabo como baseado no Hades, né? É chamado, conhecido como Hades, que foi um dos deuses mais importantes do reino olímpico na mitologia grega, filho de Cronos e de Reia. Ele era o deus dos mortos, o dono do mundo inferior, ou seja, ele é o deus do submundo. Isso é o que a mitologia grega sustenta, que é apresentado nos filmes de super-heróis até hoje. Esse é o diabo. Mas não é esse diabo que nós devemos conhecer, porque esse diabo, que é apresentado de várias formas, não importa a maneira como ele é apresentado. De uma coisa é, não podemos subestimá-los e nem ignorar os seus ardis, nem ignorar suas artimanhas. Mas uma coisa é, qual é o diabo da Bíblia? É aquele que Martinho Lutero disse bem claro, em uma simples palavra: o diabo é o diabo de Deus. Como assim, o diabo de Deus? Explico rápido. Sabe qual é? Ele está subjugado ao poder de Deus. O diabo não pode fazer o que ele bem entende.
tudo que ele fizer está limitado ao poderio de Deus. Está subjugado ao poderio de Deus. Ele tem força, ele é astuto, mas ele é limitado em suas ações. Não pense que ele faz as coisas sem que haja um conhecimento. Deus o monitora 24 horas e sabe muito bem das suas ações. Porque o nosso Deus é onisciente, glória a Deus. O diabo não é onisciente, meu irmão. Por isso tem muita gente colocando o diabo num lugar onde ele não deve estar. Houve uma época, eu não vou entrar nesse detalhe, mas houve uma época de uma enxurrada de livro de batalha espiritual que colocavam demônios territoriais em cada região, demônio a todo jeito. Meu irmão, o diabo atua das várias formas em muitos lugares, mas ele não é onisciente. Escute bem, ele não é onisciente. Alguém se escandaliza porque na África é escancarado a magia, as manifestações malignas, aqui em algumas regiões do Nordeste também é, e vice-versa, mas aqui também é escancarado. É que você criou uma mentalidade totalmente deturpada, porque ele está atuante 24 horas, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando que ele possa tragar. E ele atua em todas as maneiras e formas. Por isso que eu disse, ele jamais vai dizer quem realmente ele é, que isso foge do seu caráter e da sua essência. Mas ele sempre vai estar espreita, ele sempre vai estar lançando seus ardis. E aí, como é que nós devemos entender? Que ele é o diabo de Deus. Ou seja, até nas suas ações, não que Deus o aprove, mas Deus a permite para cumprir um propósito maior. Sabe por quê? Porque quem conhece a palavra de Deus já sabe o fim que ele tem. Já sabe o fim que ele tem. Essa é a verdade. Todos nós já sabemos o fim dele. Agora o que ele quer fazer é ofuscar essa verdade de nós e achar que ele tem espaço e um certo poder quando nós delegamos. Por isso que aqui que eu sempre procuro dizer o seguinte: não atribua a ele tudo que é de errado, tudo que dá de errado na sua vida. Sabe quando é que você coloca o diabo no lugar onde ele deve estar? Quando você atribui tudo que dá de errado na sua vida, você atribui ao inimigo. As coisas não deu certo, é o diabo. Ah, o diabo está se levantando. Meu irmão, peraí, Jesus não deixou muito claro que nós não seríamos isentos de tribulações e de angústia neste mundo. No mundo tereis aflições. Quer dizer que o inimigo só age nas coisas erradas? E nas coisas que dá certo? Será que ele está agindo não? Será que toda a porta que se abre é de Deus? Será que tudo que dá certo é Deus confirmando? Veja bem, analise bem. Nem tudo que está errado, acontece de errado na sua vida, atribua a ele. Entenda que você está subjugado ao poder de Deus e sua vida é de Deus, então é Deus que rege e governa a sua vida. Se é Deus que rege e governa a sua vida, até o que vier de errado, glorifique a Deus, porque Ele sempre sabe o que é melhor ao nosso respeito. Sempre sabe o que é melhor ao nosso respeito. Entenda isso. Outro detalhe que você não pode esquecer: evite como é que nós não colocamos ele no lugar em que ele deve estar. Como isso pode acontecer? Como a gente faz evitar dele estar onde ele está? Sabe como? Evite verbalizar palavras de maldição, como desgraça. Tem gente que tudo é uma desgraça. Ô desgraça, deu errado, ô desgraça. Você sabia que isso você está abrindo precedente para ele chegar e trabalhar onde ele nem estava? Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu trabalhei com um camarada muitos anos, que esse camarada infelizmente era possesso de demônio 24 horas. E eu, novo na fé, entrei numa batalha espiritual terrível, porque por várias vezes eu tinha que entrar no banheiro da onde eu estava, dobrar os joelhos, chorar e pedir Deus graça e misericórdia para suportar, porque o ataque era pesado. Sabe por quê? Tudo quando dava errado, se ele estava lá pegando a ferramenta quebrada, ô desgraça. Isso é o demônio, isso é o cão. E era assim o dia inteiro. Irmão, aquilo abriu precedente de um modo
que eu ficava clamando o sangue de Jesus o tempo todo, orando em espírito, dizendo: meu Deus, eu acho que foi a época que eu fui mais crente, que eu orava o tempo todo, toda hora, repreendendo e orando, Senhor, me guarde. Por quê? Porque realmente abriu precedente e você percebia, você discernia que o inimigo entrava em cena e começava a desencadear uma série de coisas horrendas, terríveis. Tinha vezes, que você tem uma ideia, que era tão difícil de fazer as coisas acontecerem, que chegou a vez de eu pegar minha mochilinha e ir embora para casa. Por quê? Porque ou eu cedia aquela tentação maligna de partir para a ignorância e ver a desgraça feita, como ele mesmo declarava, ou eu saía e dizia: Deus, me guarda, me cobre com teu sangue e deixa a poeira baixar. Porque o negócio era pesado. Por quê? Porque ficam verbalizando palavras de maldição. Tem pessoas, tem crentes que verbalizam palavras de maldição, chamando os filhos de praga, chamando o cônjuge de praga, pestinha. Você quer ver até um termo que não convém a nós crentes usarmos para os nossos filhos? Nunca chame o seu filho de moleque. O dia que eu aprendi isso, nunca mais chamei meu filho de moleque. Nunca mais. É meu garoto, meu menino. Jamais meu moleque. Que a origem da palavra moleque vem de Moloque. Moloque, já no antigo, na época de Babilônica, na época dos Antigos Testamentos, era o deus Moloque, que recebia sacrifício de crianças vivos, onde as pessoas pegavam suas crianças e edificavam um ser gigante, uma estátua gigante com um barril enorme, com chamas e brasas acesas, e pegavam seus filhos recém-nascidos e jogavam vivos. Esse era o deus Moloque. E aí isso veio carregando. Então quando você fala moleque, meu filho é moleque, você está atribuindo a essa maldição, está oferecendo. Nunca mais use esse tipo de verbalizações. Se o seu filho é agitado, ele é enérgico, não chame de pestinha, não chame de praga. São palavras de verbalizações que você está delegando ao inimigo o lugar que ele não deve estar. A sua casa, a sua família, que Deus está debaixo da mão de Deus, abençoa-os, profetiza. De uma mesma fonte não pode proceder água doce e água salgada. A gente não pode usar a nossa boca para ficar amaldiçoando, não, meu irmão. Use a sua boca para abençoar os seus filhos. Diga: olha, esse menino é enérgico assim, é sinal que ele ainda vai ser um grande pregador das palavras de Deus. Vai ser um grande profeta. Comece a abençoá-lo. Não fique amaldiçoando o seu marido, por mais que ele seja descrente, por mais que ela seja descrente. Para com esse negócio de amaldiçoar. Ai, aquela cruz, ou cruz pesada. Que cruz, meu irmão? Que cruz é essa? Desde quando marido e mulher é cruz? Não, meu irmão, não é cruz não. É carne da sua carne e osso dos seus ossos. É uma só carne. Você não sabe que você está maldizendo você mesmo. Não, é a minha bênção. É minha bênção. Toma posse. Como você pode evitar que o inimigo estar no lugar que ele não deve estar? Não evoque nomes de demônios. O que é evocar? É chamar. É chamar para a presença. Evite ficar evocando o nome, sabe como? Nas suas orações ou nos cultos. Meu irmão, o culto aqui é para Deus, não é para o diabo. O nosso culto aqui tem que ser centralizado em Deus. O louvor é para Deus, a glória é para Deus, a oração é para Deus, tudo aqui é Deus. Ele não tem que ter espaço aqui. Se ele astuciosamente entrar, possuir alguém, vai ter que dar marcha ré e sair em nome de Jesus. Mas eu não preciso ficar nos meus cultos dizendo: é em nome de demônio, em nome disso. Para, meu irmão. Ele não tem que ganhar espaço nisso, não. Vamos usar o nosso culto racional para adorar e exaltar aquele que é e que há de vir. Nas suas orações você está orando a Deus, não é orando ao diabo. Está orando a Deus. Você pode ter a sabedoria de dizer: Senhor, detenha, desfaça, bloqueie, neutralize as ações do inimigo. Mas não prefiro ficar citando, porque tem gente que parece que quer até citar o nome. Não, para com isso. Por isso que eu disse: qual é o diabo que você conhece? Eu vou dizer por propriedade, porque eu frequentei a cultura
cultura afrodescendente. Eu frequentei muitas casas de umbanda, de candomblé, de quimbanda, eu frequentei. Não fui praticante, mas frequentei, conheço muito. Só que jamais eu vou ficar mencionando as nomenclaturas que eles recebem lá. E nem posso ter a ideia de como eles agem lá para a minha vida, porque agora a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Uma vez eu fiquei escandalizado, pastor Dário, fiquei escandalizado numa igreja evangélica nossa. Fiquei escandalizado, que trouxeram um ex-bruxo para dar o testemunho. Sabe o que aconteceu? Ele levou 2 horas falando o que o diabo fez, para depois usar 15 minutos e falar de Jesus. Me poupe, meu irmão. Você está delegando ao diabo a um lugar que ele não deve estar. Paulo fala que dizer aquilo que ele fez quando estava sem Cristo é até vergonhoso. Paulo tinha vergonha de falar o que ele fazia quando ele estava sem Cristo. Por que eu vou ficar dando glória para ele agora? Ele quer gastar 2 minutos. Não, vamos trazer o ex-bruxo aqui porque ele vai testemunhar. Meu irmão, eu quero lá saber das obras das trevas. Eu quero saber das obras da luz, do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Não acredite. Aí tem muito, por isso que eu digo, qual é o diabo que você conhece? Porque tem crente que sai dessas ramificações, se converte e depois quer trazer para a igreja essas coisas. Quer trazer para a igreja essas coisas. Não, porque o enxubirinho acontece, opera assim, porque o enxudo, você quer. Não, para! Nem Jesus teve conversa com o inimigo. Tem crente. Estou fazendo as reuniões, os cultos, uma sessão de exorcismo. Vamos entrevistar. Quem é o seu nome? De onde você vem? De onde você vai? O que você fica? O que você faz? Qual a sua cor que você gosta? Qual é o nome? Não, para com isso. Eu quero lá ficar batendo papo com o adversário. O meu negócio é falar com Deus. Com Deus. Fala com Deus. Para de conversa com ele. Com ele é pouca conversa. Agora tem crente que quer entrevistar. Aí o que acontece? Escuta o que eu vou te dizer. O diabo conhece e respeita quem obedece o princípio de autoridade. Tá bom? Essas maracutaias que a gente vê pela televisão, isso aí é balela, é conversa fiada. Porque o inimigo conhece e respeita quem obedece o princípio de autoridade. E ele não brinca com coisa séria. Ele conhece. Lembra quando Paulo chegou em Éfeso? A Bíblia diz que Deus fazia pelas mãos de Paulo sinais, prodígios e maravilhas. Aí sabe o que aconteceu? 7 filhos de um judeu chamado Seva, que eram exorcistas, descobriu que Paulo estava fazendo a fama lá. Ele disse: epa, em nome de quem que ele está fazendo essa fama aí? Em nome de Jesus. Peraí. Foram lá, pegaram o endemoniado. Aí viu o endemoniado e disse: olha, esconjuro em nome de Jesus, aqui Paulo prega. Olha só, quiser enganar o diabo. O diabo está: peraí, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem que vocês pensam que vocês são? Meu irmão, não tem essa conversa. Por isso que eu não acredito nessas balelas que ficam entrevistando o inimigo, não. Porque ele esculachou mesmo. A Bíblia diz que esse demoniado pegou os 7, mas deu uma surra, bateu, eles deixou nu em praça pública e envergonhado. Quisera, oxalá que isso acontecesse com esses pregadores televisivos aí, para ficar vergonhoso mesmo, para todo mundo ver. Porque não tem esse negócio. Ele obedece o princípio de autoridade, mas nós não devemos fazer de nossas reuniões um espaço para que ele ganhe terreno. Não, aqui só quem reina e governa é o Espírito Santo do Senhor. Só quem crê, levante a mão e dê glória a Deus. A melhor maneira de nós não darmos lugar ao adversário é exaltar sempre a soberania de Deus, lembrando que ele é a grandeza de Deus e o poderio de Deus. E eu encerro dizendo o seguinte: eu poderia mencionar aqui a tentação de Jesus, o que o diabo tentou fazer com Jesus, mas um dia eu prego sobre essa mensagem. Mas como eu vou refrisar aqui, tem um conceito como tinha Martinho Lutero: o diabo é o diabo de Deus. Ele está subjugado a limites do poder de Deus. Ele não faz nada sem que Deus não permita. Vocês lembram de Jó? O diabo só pôde tocar na carne de Jó porque Deus permitiu. Porque Deus que permitiu. Do contrário, ele jamais poderia tocar numa unha sequer do servo seu. Mas isso só me traz à memória quando você entende que o inimigo tem poder limitado. Escute o que eu vou dizer. Um certo pastor, uma feita, falou um testemunho de uma irmã que eu achei muito interessante. Tinha uma irmã que tinha aproximadamente seus 3 filhos, sozinha, com muita dificuldade, cuidava daqueles meninos e passando muita necessidade financeira. Uma certa manhã,
ela foi surpreendida quando, ao preparar o café, viu que não tinha pão para dar para as crianças. As crianças ficaram ali olhando, vendo a mãe colocando a xícara, vendo o café, mas não tinha pão, como de costume. E ali, uma das crianças disse: mãe, cadê o pão? Está faltando pão. A mãe disse: infelizmente hoje não tem pão e nem tem dinheiro para comprar. Aí o menino tomou a iniciativa e disse: mãe, mas nós cremos num Deus que é poderoso para nos dar pão. Ela disse: sim. Falou: então vamos orar pedindo um pão? Ela falou: vamos. E ali naquela mesa, ao redor daquela mesa, as suas 3 crianças vieram dobrar os joelhos e começaram a orar pedindo pão. E o menino das crianças levantava o clamor em alta voz e dizia: Senhor, manda pão, Senhor. Na singeleza do coração daquela criança, aconteceu que de repente, na mesma hora que eles estavam nessa oração, um ateu passou por lado de fora da janela e ouviu a oração dos crentes. Olha só, um ateu passou, viu: opa, peraí, deixa eu ver o que está vendo. Peraí. Os crentes estão pedindo pão. Peraí. Olha a intenção dele. Foi lá na padaria, chegou, ó, enche 2 sacos de pão aí. Aí viu um menininho, um garoto, falou assim: ó, você garoto, quer ganhar um jornada? Ele disse: quero. Falou: ó, pega esses 2 sacos de pão, vai na casa tal, na rua tal, em tal lugar, leva lá na porta, bate lá, só que tem um porém, você tem uma obrigação. Ele disse: qual é? Quando você entregar o pão, você fala: foi o diabo que mandou. Olha só, olha o ateu, foi o diabo que mandou. Aí o menino pegou, levou o saco de pão. Aí disse: olha, vim aqui entregar. A mãe na hora ficou alegre, as crianças já começaram a se alegrar. Oh, pão, Deus ouviu nossa oração, Deus ouviu nossa oração. Aí o rapazinho falou assim: só que tem um porém. Aí qual é o porém? Disse: foi o diabo que mandou entregar. Ela disse: glória a Deus. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Glória! Só que a igreja joga a mão para o lado e glorifica o nome de Jesus. Fique de pé orando e agradecendo a Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus está no controle da nossa vida. Ele é soberano, Ele é Senhor dos senhores. E nós precisamos colocar Ele como sendo o centro de todas as coisas. Não coloque o inimigo onde ele não deve estar. A sua vida e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, uma coisa é certa: se nós temos discernimento espiritual, você pode discernir as ações do inimigo. Pode discernir as ações do inimigo. Sim. Paulo, em algumas ocasiões, discerniu que o diabo estava tentando impedir dele ganhar uma alma para Jesus. E aí ele repreendeu. Muitas vezes já chegou momentos de, em alguns conflitos que eu estive pregando o evangelho para alguém, e alguém querendo impedir, eu percebi que aquela pessoa estava possessa de demônio, tentando com que aquela outra não ouvisse a palavra de Deus. E ali eu tive discernimento para repreender. A autoridade de Deus nós temos. E então ele conhece e respeita quem tem autoridade, está debaixo da autoridade. Mas nem tudo é o diabo. Principalmente, encerra aqui dizendo o seguinte: principalmente enfermidade. A Bíblia menciona de muitas situações de pessoas que tiveram enfermidade por uma procedência maligna. Mas na vida do crente, meu irmão, o diabo não tem poder para pôr enfermidade. Para com isso. Para com isso, que esse negócio de que foi o diabo que me colocou essa enfermidade. Não foi, ele não tem poder. Eu sou templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Ah, pastor, mas aconteceu com Jó. Jó foi um caso exclusivo. Foi um caso exclusivo. Por isso que eu digo: não quer ser afligido pelos ataques do inimigo? Obedeça a palavra de Deus. Quem obedece mantém o princípio de autoridade. Quem obedece é respaldado e guardado pelo Senhor. Quem obedece é nascido de Deus, e o maligno não lhe toca. Se você quer, levante a mão e ore comigo nesta noite. Eu quero que você ore agora pedindo a Deus sabedoria, graça, discernimento espiritual para lidar com a sua família, para lidar com o seu filho, para lidar com a sua esposa, para mudar suas verbalizações, para lidar com o seu patrão, que mesmo que às vezes você olhe para ele está cheio de demônio, mas tenha sabedoria para lidar com essa situação, tenha sabedoria para lidar com os ataques do inimigo, porque você já está guardado debaixo da potente mão de Deus. Aleluia! Resistiu o diabo e ele fugirá de vós, diz o Senhor.
discernimento espiritual para lidar com todas as artimanhas do inimigo. Sabemos que ele é astuto, sabemos que ele é sagaz, mas todavia, maior é o Senhor que está conosco, maior é o Senhor que nos chamou, maior é o Senhor que nos guardou, maior é o Senhor que nos reveste de toda autoridade para anular toda a força do inimigo. Por isso, Deus, guarda esta igreja continuamente, guarda o nosso pastor, guarda os nossos líderes, guarda os nossos obreiros, guarde, Senhor, os homens e mulheres de Deus aqui, para que eles continuem tributando a Ti louvor, gratidão, porque Tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Glória a Deus. A Ele a glória.